Bom, eu sou Fabiana de Lúcia, superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória aqui da ANM, e serei a moderadora dessa reunião virtual sobre a tomada de subsídio número 1 de 2024. Então, eu dou as boas-vindas a todos os participantes e vou passar algumas informações agora. Antes disso, eu gostaria de apresentar, primeiramente, os membros da coordenação de política regulatória, o Saulo Melo, nosso coordenador de política regulatória. Saulo, dá um oi. Apresentar também a Patrícia Junqueira. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E também a Isabel Torres. Boa tarde, sejam bem-vindos. Todos que diuturnamente colaboram aí com a construção da nossa agenda, sem deixar de mencionar, é claro, a Valéria, que esteve aqui à frente da coordenação durante bastante tempo, e a Maria Tereza também, todos que sempre se esforçam bastante para contribuir com o bom desenvolvimento da nossa agenda. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Informo que o evento está sendo gravado e que essa gravação será disponibilizada aqui no canal da ANM no YouTube. E agora eu citarei os procedimentos dessa reunião. Essa reunião virtual tem por objetivo divulgar a tomada de subsídios número 1, publicada na plataforma Participa Mais Brasil, cujo tema é a elaboração da agenda regulatória da ANM 2025-2026. Os objetivos específicos dessa reunião virtual são apresentar um panorama dos projetos em curso na agenda regulatória 2022-2024, seus estágios de desenvolvimento, ouvir a sociedade e os diversos atores do setor mineral sobre os temas que devem ser mantidos e outros que devem ser incluídos na próxima agenda regulatória da ANM, de modo a garantir que as futuras prioridades da ANM atendam às reais necessidades do setor de mineração. Outro objetivo é propiciar a ampliação e alcance da participação dos agentes econômicos e demais interessados, estimulando-os ao encaminhamento de opiniões, sugestões por meio da plataforma Participa Mais Brasil e ainda conferir transparência e legitimidade às ações desta agência. O conteúdo relacionado à matéria foi disponibilizado na plataforma Participa Mais Brasil. A programação dessa sessão incluirá a apresentação do panorama dos projetos em curso na Agenda 2022-2024, seus estágios de desenvolvimento, bem como todo o modo de acesso às informações e perguntas cadastradas no Participa Mais Brasil para tomada de subsídios. Em seguida, nós passaremos a palavra aos que se inscreverem para manifestação oral por meio da ferramenta Levantar a Mão, disponível aqui na plataforma do Teams, nessa sala de reunião, por ordem de inscrição. Cada participante terá direito à manifestação oral de 5 minutos, com uma tolerância máxima de 1 minuto. Solicitamos que as manifestações se atenham ao tema da tomada de subsídio e ao tempo designado. Em caso de desrespeito a essas diretrizes, o moderador poderá advertir e, em caso de reiteração, interromper o uso da palavra. No momento das manifestações orais, nossa equipe de apoio ativará a permissão para ligar o microfone dos interessados inscritos. As contribuições recebidas serão analisadas pela equipe da coordenação de agenda regulatória e todo o procedimento registrado no processo eletrônico SEI. Mais uma vez, eu ressalto a importância da participação de todos por meio de respostas às questões disponibilizadas na plataforma Participa Mais Brasil até o dia 2 de outubro de 2024. E agora eu vou iniciar uma breve apresentação do nosso contexto da atual agenda regulatória. Saulo, se você puder me auxiliar, por favor.
Perfeito. Então, tomada de subsídios número 1, Agenda Regulatória 2025-2026. A agenda regulatória é um instrumento de planejamento, gestão e transparência previsto na Lei 13.848 de 25 de junho de 2019, onde são estabelecidos os temas prioritários para a atuação da ANM, promovendo previsibilidade e maior segurança ao setor regulado e sociedade. Para ouvir e receber contribuições, a ANM abriu a tomada de subsídios número 1, via plataforma Participa Mais Brasil, e convocou 4 sessões virtuais via plataforma Teams. Hoje nós estamos na segunda reunião virtual. E agora o contexto da nova agenda. A agenda regulatória do biênio 2022-2023 foi aprovada pela diretoria colegiada por meio da Resolução 105 de 2022. Originalmente contemplou 24 temas prioritários para atuação imediata da ANM e 15 temas alocados dentro da agenda indicativa, para serem desenvolvidos mediante a disponibilidade de recursos humanos. Após 2 revisões extraordinárias da diretoria colegiada, tivemos atualizações da agenda a seguir expostas. Tivemos a prorrogação da agenda por 1 ano, que vai até o período de 31 de dezembro de 2024, criação do novo eixo temático 7, específico para a segurança de barragens de mineração, inclusão de novos temas, resultando em 29 temas prioritários e 21 temas indicativos. E a aprovação de novo tema, regulamentação da inspeção acreditada de empreendimentos de mineração, em reunião administrativa da diretoria colegiada. Esse projeto ainda não foi formalizado na agenda 2022-2024. Agora eu vou fazer um breve histórico a respeito do estágio de desenvolvimento dos projetos. Dentro da nossa agenda, conforme dito anteriormente, ficamos com 50 temas. Desses 50, 10 projetos foram concluídos no âmbito da agenda prioritária, 7 estão em nível avançado, 6 projetos em nível intermediário, 5 projetos em nível incipiente de desenvolvimento e 1 projeto não inicial. No âmbito da agenda indicativa, 2 projetos em nível avançado, 18 projetos não iniciados e 1 projeto paralisado. Então, aqui a gente consegue visualizar o nosso desenvolvimento no âmbito da Agenda 2022-2024. E agora, vamos falar do processo de elaboração da agenda. Então, aqui no âmbito da ANM, da Superintendência de Regulação, nós começamos o procedimento através de uma nota técnica de abertura. Posteriormente, é aberto ao público para fins de tomada de subsídios e sessões virtuais, que é o que nós estamos fazendo nessas reuniões. Posteriormente, essas contribuições são repassadas às superintendências, que são analisadas a matriz GUT e a avaliação de viabilidade de cada tema sugerido e também já em discussão dentro da agenda. Posteriormente, a diretoria colegiada define quais são os temas que serão adicionados ou retirados da agenda regulatória. Em seguida, nós temos avaliação jurídica, distribuição e relatoria em reunião pública. Aprovado, publicação da resolução da nova agenda 2025-2026. Então, esse é o breve contexto de construção da nossa agenda regulatória. E agora, eu passo a palavra para o Saulo Melo, nosso coordenador de políticas regulatórias. Obrigado, Fabiana. Me escutam? Boa tarde, vou iniciar aqui a continuação da apresentação. Bom,
dos 10 temas concluídos que a superintendente Fabiana comentou, eu apresento essa tabela só para mostrar o detalhamento dessas entregas. Houve a entrega do projeto de Cadastro Nacional do Primeiro Adquirente para a permissão de lavra garimpeira, o REPEM, que é o Requerimento Eletrônico de Pesquisa Mineral, a regulamentação da taxa anual por hectare, a regulamentação do processo administrativo sancionador, é o processo de sanção, que inclusive está com audiência pública marcada para a semana que vem. Ao final eu vou mostrar para vocês no site da ANM. Temos também a entrega do relatório de avaliação de resultados regulatórios sobre o novo procedimento de disponibilidades. Tivemos também a regulamentação da Lei 9.613, que fala da prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas. Teve o projeto de regulamentação da Lei 3.540, sobre a distribuição de CEFEM para municípios, para afetados pela atividade de mineração, pelos municípios afetados. Tivemos também a consolidação normativa do certificado do processo Kimberley, a regulamentação da Declaração de Informações Econômica-Fiscais, o DIEF-CEFEM, e também a rotulagem de água mineral e potável de mesa. Essas resoluções foram entregues da seguinte forma. Tem um gráfico aqui em azul que mostra que foram 5 entregues no ano de 2022, tivemos 3 entregas em 2023 e 2 em 2024, o que dá mais ou menos, em média, 3 a 4 por ano, porque pode ser que nós ainda haja 2 entregas esse ano. A produtividade da agência em relação à agenda é de em torno de 3 a 4 projetos por ano. Por que essa informação é relevante? Há uma intenção, uma proposta de melhoria para que a agenda foque em 15 a 30 temas, que ela deixe de ser 50 temas e passe a ter de 15 a 30 temas. E por isso que é tão importante esse momento com vocês e essa escuta. A gente gostaria que o setor, que o público ajudasse a priorizar esses projetos para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente com os recursos que temos. Bom, agora eu vou falar dos 40 projetos, 40 temas da agenda que não foram concluídos e que estão em análise, em estudo para a próxima agenda, e os quais aguardamos a manifestação de vocês lá na tomada de subsídios, número 1 de 2024. Bom, o eixo temático 1 transversal, ele envolve os seguintes projetos. Garantias para fins de financiamento, que está em estágio avançado, garantias para cobrir os riscos advindos das atividades de mineração, que está em estágio intermediário, quadrículas, que não foi iniciado, contagem de prazos processuais, ainda não iniciado, identificação e classificação dos riscos, também não iniciado, e regulamentação da inspeção acreditada, a acreditação, que também não foi iniciado. O eixo temático 2, que trata do ordenamento mineral e disponibilidade de áreas, temos 4 projetos, sendo que 2 em estágio avançado, 1 incipiente e 1 não iniciado. Meios alternativos de solução de conflitos está em estágio avançado, a apreensão e leilão de substâncias está em estágio avançado, contudo, os temas definição e procedimentos relacionados a lavra ilegal e irregular está em estágio incipiente. Conflitos decorrentes da mineração, não iniciado. Bom, o eixo temático 3 é um dos maiores, é de outorga mineral. São os temas que prestam maior quantidade de serviços ao público, ao regulado. Bom, nele temos os projetos de simplificação da cessão e arrendamento, que está em estágio avançado. Temos o projeto de licenciamento, que também está em estágio avançado, de registro de extração, em estágio avançado, desistência e renúncia, em estágio intermediário, revisão do regime de PLG, permissão de lavra garimpeira, em estágio intermediário, simplificação do plano de aproveitamento econômico em estágio intermediário. O aditamento ainda não foi iniciado. A DUP, a Declaração de Utilidade Pública, está em estágio incipiente. Coexistência de direitos não foi iniciado. Consórcio minerário não iniciado. Englobamento de áreas não iniciado. Grupamento mineiro não iniciado. E, por fim, o projeto de retificação de alvará de pesquisa também não iniciado. Em relação ao eixo temático 4, que trata de fiscalização das atividades de mineração, temos 5 projetos.
O projeto de aperfeiçoamento das NRMs, que são as normas reguladoras de mineração, em estágio intermediário, relatório final de pesquisa para agregados rochas ornamentais de revestimento em estágio intermediário, a revisão do fechamento de mina em estágio incipiente, o tema de consolidação da guia de utilização ainda não foi iniciado, RFP, relatório final de pesquisa, conteúdo mínimo para vistoria, ainda não foi iniciado. Já no eixo temático 5 de água mineral, temos os seguintes temas: regulamentos técnicos de água mineral em estágio avançado, telemetria em estágio avançado, captações em estágio avançado, análise oficiais de água de novas fontes não iniciado, mistura de águas de fontes distintas não iniciado e uso de água mineral para fins de balneário não iniciado. O tema 6, que trata de arrecadação e fiscalização de receitas, temos 5 projetos. O projeto de preço corrente ainda está em estágio incipiente, tributos incidentes em estágio incipiente, grupo econômico não iniciado, rejeitos e estérios associados não iniciado, substâncias destinadas ao uso na construção civil não iniciado. Por fim, o eixo 7 é o eixo de segurança de barragens de mineração. O eixo 7 conta com 2 temas: garantias financeiras em segurança de barragens, em estágio incipiente, e atualização da Resolução 95, que é a consolidação de barragens com a questão dos minerais radioativos, ainda não foi iniciado. Bom, com isso eu termino a apresentação dos 40 projetos que não foram concluídos, e agora só vou apresentar aonde está a tomada de subsídio e apresentar um pouco do sistema Participa Mais Brasil, só para uma ambientação. Bom, é importante que o usuário tenha senha e login no GovBR, no portal GovBR. É necessário entrar no GovBR, preencher o seu perfil, enviar, e depois vai estar apto a responder as 3 questões formuladas na tomada de subsídio, número 1 de 2024. A primeira questão ela é de importância para apresentar a relevância do projeto de 1 a 5. O segundo são para marcar os top 5, os 5 mais relevantes da lista. E, por final, tem um tema livre, para justamente haver manifestação de novos temas que não são desses 40, que não foram concluídos pela agência. Eu vou encerrar aqui, mas vou me permitir aqui só abrir a página da ANM na internet, para mostrar que temos aqui, então, a audiência pública sobre o processo sancionador, sobre sanções em aberto, mas o nosso foco dessa reunião, que trata dos pequenos e médios empreendedores para o regime de licenciamento e permissão de lava garimpeira, basta clicar no banner, naquele principal, que vem todas essas informações, inclusive essas apresentações que estamos fazendo. O material está em anexo, e as perguntas, basta clicar aqui. Aqui é nesse local que a gente necessita fazer o login, tem que entrar aqui no canto superior direito, depois de entrar, preencher o perfil e salvar, as perguntas vão estar prontas para ser respondidas e enviadas para a agência. Tá ok? O material que eu falei não está lá, está aqui, tá ok? Todos os temas e a apresentação. Seria isso. Eu vou aproveitar, se tiver mais um minuto, deixa eu ver como é que está a hora aqui. Só mais um minuto, vou me dar a liberdade aqui de apresentar. A Patrícia, eu sei que segurem nas cadeiras aí, essa trocação de telas aqui não é muito legal. Mas então, entrando na página da ANM principal, www.gov.br/ANM, nós temos aqui regulação. Na página da regulação, você tem acesso a todas as participações sociais em aberto e as anteriores. E aqui fica um painel da agenda regulatória que a superintendente Fabiana apresentou. Caso queiram acompanhar
ao vivo. Então, basta ir ao final da página, aqui está a Agenda Regulatória 2022-2024, clicando, ela vai jogar lá num painel interativo. Então, está aqui o painel com 50 projetos. Por exemplo, se quer ver os concluídos, pode vir aqui no verde. Eu clico aqui aqui no gráfico, na parte verde, eles já separam os 10 projetos concluídos. Mas é isso. Vou parar o compartilhamento e devolvo a palavra à mediadora, nossa superintendente Fabiana. E fico à disposição para ouvi-los. Obrigada, Saulo, excelente. Acho que deu para todos entenderem bem, contextualizarem, né, o nosso cenário de agenda regulatória. E agora eu vou passar a palavra para aqueles que desejarem se manifestar, contribuir com esse processo de construção de ideias, né, de temas e projetos. Então, quem desejar fazer uso da palavra, por favor, use a ferramenta levantar a mão, para que possa contribuir com essa reunião. Letícia, Luiz Carlos, alguém querendo usar da palavra? Toda manifestação é bem-vinda. Nos ajuda a priorizar os assuntos. Que a Letícia, o Luiz Carlos irão contribuir, Saulo, com as nossas discussões. Vou passar primeiramente a Letícia. Letícia, estivemos juntas em reunião, né? Ontem foi. Seja muito bem-vinda, muito bom te ver novamente. Obrigada. Vocês conseguem me escutar bem? Estou ouvindo super bem. Ah, sim, que bom. Bom, me apresentando para todos, eu me chamo Letícia, participo aqui do Sistema OCB, né, Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, aqui a gente trabalha junto com cooperativas de garimpeiros, a gente representa aí a pequena mineração nesse sentido, né, junto ao cooperativismo, levando formalização, regularização para essa atividade. E para a gente é muito importante, né, esse momento, para a gente renovar essa agenda e trazer aí o trabalho voltado para a pequena mineração. Ontem a gente esteve aí, né, na ANM, uma reunião onde a gente tratava justamente da questão da regularização, da regulamentação da PLG. Então, acredito que esse seja um tema importante, caso ainda não seja concluído nessa agenda, de levar para a próxima. Também nas nossas cooperativas a gente tem outras questões que a gente sempre debate muito, que é a questão de coexistência de títulos minerários, a questão de aditamento simplificado, também a regulamentação do Estatuto do Garimpeiro. Então, são pontos sempre muito relevantes para a gente tratar dentro dessa agenda, né? Então, é importante que a gente avance com essa consolidação normativa, né, porque a ausência de clareza e a complexidade desses processos de outorga, eles acabam criando um gargalo que impede, né, a formalização dessas pequenas operações das nossas cooperativas minerais. Então, urge, né, essa simplificação e desses processos dentro do trabalho, né, das cooperativas minerais. Outro ponto que eu acho que é muito importante a gente levar aqui em conta é o acesso ao financiamento e tecnologia para a pequena mineração. Hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, a tecnologia é um grande aliado, né, na sustentabilidade, até porque ela agrega valor em questões de recuperação ambiental, né, no tratamento do minério. E não tem como a gente falar em mineração sem falar nessas questões também ambientais e sociais, né, até de saúde. Então,
também é um ponto importante, esse acesso ao financiamento e tecnologia. E o trabalho também com relação à comercialização de minérios, né, que hoje também é outro debate muito grande dentro da pequena mineração, né, tanto a questão da venda pelos próprios garimpeiros, para as cooperativas, questão de exportação de minério. Então, esse é um outro ponto também muito relevante dentro do nosso setor. Muito obrigada por esse espaço, por esse momento, e eu espero ter contribuído de alguma forma. Excelente, Letícia. Ontem tivemos uma conversa muito boa, né? Se Deus quiser, vamos avançar cada vez mais nas melhorias que o setor tanto precisa, né? Exato. Obrigada. Luiz Carlos. Seja muito bem-vindo. Você está com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão? Ok. Eu sou garimpeiro há 44 anos e atualmente estou no garimpo de esmeraldas em Monte Santo do Tocantins. Um dos eixos, o principal eixo nosso é a permissão da lava garimpeira, certo? Que nós estamos vendo a ANM fazer diversas reuniões focadas na região norte, apesar de Tocantins estar na região norte, mas não tem participado. O nosso garimpo de gemas, como de outros locais do país, não estão participando para contribuições. Eu tenho visto reuniões em Cuiabá, no Pará, Rondônia, Mato Grosso, mas não em outros locais. E a falta de divulgação. Estão sendo tratados temas que a gente fica sabendo por amigos que às vezes mandam alguma coisa, mas não manda tudo que está sendo tratado, e nós temos ficado de fora desse processo. Até encaminhamos um documento para o secretário de mineração, para ver se a gente conseguia uma reunião virtual, participar de Cuiabá, mas não deu certo. Então, uma das queixas nossas é essa. Não tem essa transparência, que nós iniciamos esse processo em 2019, com a ANM iniciou e a gente teve reuniões no Ministério de Minas e Energia, e depois foi fechando, entendeu? A abertura ficou só o pessoal da OCB, aí alguns presidentes de cooperativas, mais do norte, focado no norte, e os demais fora. Então, passamos a não saber mais o que a ANM estava tratando. Então, está sendo proposta várias mudanças, alterações, que nós não sabemos. Vai afetar nós diretamente e não está público. Então, eu gostaria que, se possível, colocasse público esses processos, porque está tudo sigiloso. Então, colocasse público para nós ter acesso, saber o que realmente a ANM está propondo para nós. Como que nós vamos opinar num documento desse aqui, se nós não sabemos o que estão mudando? Nós temos acesso só à minuta de 2019. De lá para cá, não temos mais. Alguns garimpeiros têm, que é da região norte. Então, o primeiro ponto é esse. O foco do financiamento de garantia, o uso do título minerário como garantia. O secretário de mineração, numa live, ele deu uma explicação que está tratando no BNDES, até eu comentei que foi a melhor explicação que eu vi. Mas eu acredito assim, a demora nessa solução, que está na mãos do Ministério, da ANM, para colocar isso em prática, porque a lei já existe para ser atendido às PLGs, para nós está sendo prejudicial. Por quê? Porque aqueles atravessadores que antes tinha no garimpo, agora está maior, porque eles estão entrando na frente e cooptando o garimpeiro, cooptando presidentes e tal, para fazer o arrendamento antes de ser aprovado isso, porque eles não querem que o garimpeiro se veja livre. Eles não querem que o garimpeiro tenha condição de comprar o seu maquinário e investir na sua PLG individual. Eles não têm interesse. Eles têm interesse de abarcar tudo e manter o garimpeiro ali, escravo. Eu trato como escravo, porque o cara, quando trabalha ali, muitas vezes sem condições,
aqui mesmo no garimpo, fui autuado agora essa semana, a Justiça do Trabalho veio com a Polícia Federal, e o pessoal não tinha banheiro, não tinha cozinha, e mandou construir. Deu um prazo para os garimpeiros construir, porque norma, certo? Segurança no trabalho. Então, os aproveitadores usam isso e têm prejudicado aqueles que querem trabalhar legalmente. Nossa cooperativa está legalizada, tem todas as licenças, mas a dificuldade é, cadê o dinheiro para nós trabalhar? Então, essa é uma demanda que eu venho lutando desde 2019, a gente vem batendo, a OCB vem batendo nisso, entendeu? Mas eu acho que deveria bater mais, sabe? A OCB deveria abraçar mais essa causa de fazer gestão junto para ser provado logo isso daí, porque isso é uma coisa urgente. Tem cooperativas sendo criadas no país que não são de garimpeiros, gente. Esse é o termo principal que eu entro. Eu sou garimpeiro. Há 44 anos eu tenho que comprovar. Aí, de uns anos para cá, está sendo criada cooperativa de garimpeiros formada por geólogos. Entendeu? Cooperativa de garimpeiros formada por enfermeiros, médicos e tal. Não é garimpeiro, eles nunca pisaram dentro do garimpo. É só a fachada. Para ter o nome ali, tem uma cooperativa. Aí tem os patrões lá, os donos da cooperativa que mandam. Certo? Não vou citar nomes, mas é só fazer uma pesquisa, mandar fazer um levantamento em todas as juntas comerciais e puxar as atas, certo? A própria ANM pode solicitar isso aí, vai ver o conflito que está. Tem que definir direito. Quem é o garimpeiro? Quem é a pessoa garimpeiro, que pode ser classificado como garimpeiro e usufruir da lei, da Constituição, que beneficia verdadeiramente a cooperativa de garimpeiros. Não cooperativa de um monte de gente que não é garimpeiro e está usufruindo de um direito que é nosso. Eles não são. Estão querendo até tirar o termo garimpeiro e botar minerador e criar uma outra classe. Senhor Luiz, é errado. Senhor Luiz, o senhor tem mais 1 minuto, por favor. Ok. Obrigado. É só isso daí mesmo. Eu acho que a luta nossa é essa, entendeu? Eu acho que a gente tem que defender nós, garimpeiros. Obrigado, gente. Eu quem agradeço a participação do senhor. É muito importante para a gente ouvir toda a opinião mesmo de todo o setor, né? Mais alguém gostaria de contribuir, se manifestar? Vamos aproveitar esse momento para tentar discutir, construir ideias. Ricardo Eudes. Ricardo, seja muito bem-vindo, você está com a palavra. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Saulo, tempo. Eu estava em reunião agora, mas esse assunto da agenda regulatória me interessa muito. Bom, nos interessa a todos, né? Mas me interessa sobremaneira porque houve, desde dezembro de 2022, houve algumas alterações grandes e importantes ao Código de Mineração, trazido pela Lei 14.514, que não foram ainda colocadas dentro da nossa normativa. Então, a nossa consolidação normativa, eu fiz já abri um processo no ano passado, encaminhei para o gabinete do diretor-geral. Esse processo está tanto na SRG, quanto na STFI, quanto na SOT, mas eu não vi o processo andar. Então, ele está solicitando, e eu mostrei vários casos em que a consolidação normativa está totalmente defasada em função da lei, e como ela é o nosso norte, a consolidação normativa é o norte.
dos nossos servidores e dos nossos administrados. E está sendo cobrado do administrado, estão sendo cobrados do administrado pelo pessoal que não tem ainda conhecimento da 14.514 e de outras alterações, não só delas, eu listo várias, mas essa 14.514 é porque é uma lei que já está com 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora em dezembro. E ela não, a nossa consolidação não foi atualizada. E aí a gente tem resoluções em tramitação que talvez assim não fossem tão importantes, tão urgentes, e as alterações à consolidação não estão acontecendo, e elas com prejuízo direto para o administrado. Então, cito o caso aqui, por exemplo, quem vai ter uma concessão de lavra ter que fazer uma comprovação de disponibilidade de fundos para execução do PAE. Isso acabou. Não existe mais necessidade de comprovação de disponibilidade de fundos para o PAE. Hoje é uma declaração. Está desde dezembro de 2022. E tem vários companheiros exigindo de mineradores que apresentem essa comprovação de disponibilidade de fundos. Quer dizer, isso está errado. A gente tem que ser mais rápido naquilo que há a determinação legal imediata. Então, esse estudo está aí à disposição, o processo está aí na SRG, está na sorte. Eu só queria atenção a isso. A agenda, tudo que foi colocado aí, eu achei muito interessante, é perfeito, mas é necessário e é urgente a atualização da consolidação normativa. Ela está com muitos erros mesmo. E é como eu repito, sem querer ser chato, ela é o nosso norte dos nossos servidores e é o norte dos nossos administrados. Era só isso mesmo. Obrigado aí. Ok? Sim, boa tarde também. Estou lhe conhecendo agora, a nossa SRG. Está um prazer conhecê-lo. Porque eu estava numa reunião aqui meio pesada, aí não fui educado Prazer em o conhecê-lo, suficiente. Ricardo. Tá, ok. Espero vê-lo em outras oportunidades também. Saulo. Opa, obrigado. Obrigado pelas contribuições, Luiz Carlos, Letícia, Ricardo, Paraíba, bom lhe ver. Luiz Carlos, você me faz uma gentileza? A cooperativa de vocês, o Garimpo, ele é em qual município e quais são as gemas? Bom, de qualquer forma, ouvi com atenção e temos aqui pessoas que estão na equipe, que estão discutindo a PLG, eles com certeza ouviram e, se for possível, vão dar a atenção necessária para o estado de Tocantins. Mas, de qualquer forma, quero ouvir mais do senhor, mas eu queria também antecipar que não houve ainda uma minuta de norma para ser divulgada. O projeto, eles ainda estão estudando a norma, estão fazendo ponderações e provavelmente talvez esse ano ou no começo do ano que vem, a Patrícia pode até falar melhor, esse texto vai ser colocado em consulta ao público para fazer as críticas à norma, saber os porquês das normas, mas assim, muito importante o seu relato, os apontamentos a vários dos nossos normativos que tem que ser priorizado para atender os garimpeiros. Então, assim, mas eu só fiquei curioso para saber qual o município que o senhor atua, qual é a gema, mas fique tranquilo que da nossa parte ouvimos e vamos tomar mais cuidado com essa atenção ao Tocantins. O Tocantins talvez não foi alvo dessas reuniões que o senhor mencionou, porque a gente foi em alguns municípios chaves, onde a atividade é mais forte, então, assim, teve um porquê de alguns serem contemplados ou não, mas o senhor tem toda a razão que temos que ouvir a todos, né? Mas seria isso. Se o senhor quiser falar mais um pouco. Sim. Quero usar a oportunidade para divulgar. O Tocantins está preparando o primeiro fórum de mineração. Vai ser em dezembro, 6 de dezembro. E é bem possível que serão convidados alguns, não sei quem, mas pelo que a doutora Lina, que é a presidente da Mineratins, ela é também garimpeira,
participa do nosso garimpo. O nosso garimpo é de esmeralda, certo? Gemas. Parece que também teve uma ocorrência de xandrita, contém esfênio. Está sendo feito um trabalho pela UNB, é um projeto do CNPq, onde a professora Suzy é a coordenadora, do uso da rochagem como remineralizador de solo. Iniciou o ano passado, em março do ano passado, e termina agora em dezembro desse ano. Então, teve várias atividades, várias reuniões, prospectiva feita pelo INSPRO, dentro da nossa região, e o estudo da rocha, certo? Deu positivo, primeira análise que teve, que já foram feitas, deu positivo para ser usado como rochagem. Então, nós não temos só a esmeralda, temos outros minerais e temos também o uso da rocha como reminerador de solo, que vai resolver um problema, né, de rejeitos, né? Nós não vamos ter, vai ser tudo utilizado, moído, quer dizer, a rocha que for Muito aprovada, bom. né? Então, alguns que podem não ser, então vai ser de certas pilhas e tal. E o foco nosso é esse, é a esmeralda, e estamos nessa luta já faz muitos anos. Eu estou vendo aqui que o Matias Zaider está presente, a gente se conhece bem, o Matias conhece bem a nossa realidade, entendeu? Já tratou, né, desde o início. Nós estamos desde a época do Miguel Neri, a gente conseguiu essa área junto com o Miguel Neri, né, quando ele era o diretor aí. Então, é uma luta, e a dificuldade financeira é a que vem nos matando. A gente quer um financiamento, a nossa cooperativa, por exemplo, a gente tem impedido de entrar atravessador e por isso não trabalha. E fica amarrado, porque vem aparecendo muito lavagem de dinheiro. Aqui teve problema, a Polícia Federal está investigando, questão de uma tal de Pietra Verde, que usou esmeraldas e o local aqui para criar uma pirâmide financeira de Bitcoin, afetou 22 países, e cerca de 18 países e 22 mil pessoas foram prejudicadas. E usaram a nossa área, quer dizer, um pedacinho da nossa área, dizendo que era de lá que saíam as esmeraldas, e não era. Sabe? Então, a nossa luta é essa, é ver se a gente consegue resolver alguns problemas, mas nós, garimpeiros, temos a possibilidade de tocar a nossa área e sair fora desse círculo vicioso, né, que a gente vê em diversos garimpos, que não é o garimpeiro que toca, são outros, e usa o garimpeiro como mão de obra sem direitos trabalhistas, que eles fazem um contrato de parceria ali, mais ou menos, entendeu? E diz que é sócio, e o garimpeiro fica lá. Quando se machuca, não tem direito, não tem nada, fica recebendo cesta básica da cooperativa, sabe? Eu acho que isso é um engodo. Não é a realidade que eu vejo que deva ser a cooperativa. Acho que a cooperativa está falha. O sistema cooperativista, assim, nesse ponto, ele está meio falho. Acho que ele tem que ser a cooperativa tocar e atender os garimpeiros realmente. Ser a cooperativa do garimpeiro e não ser a cooperativa dos empresários e usar os garimpeiros como mão de obra. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Uhum. Temos mais algum inscrito? Alguém que gostaria de contribuir com algo? Se não tivermos mais nenhum interessado em se manifestar, então, eu quero agradecer a presença de todos, a colaboração. Eu creio que essa participação ela é muito produtiva, muito importante para nós da agência, né, como um todo, porque nós estamos buscando uma construção conjunta e efetiva que atenda diretamente ao setor regulado, né? Então, apesar da pouca participação aqui, nós esperamos receber por escrito na nossa plataforma e estaremos aqui sempre à disposição para construir, para ouvir e buscar realmente soluções efetivas para todos vocês, para todos nós, né, como um todo. Então, agradeço a participação de todos, tenham uma boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigado. Uma boa tarde. Tchau. Tchau.
Boa tarde. Boa tarde a todos.